pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos do Tabuleiro. Vou analisar hoje aqui um jogo que tem estado aí a dar muito que falar, um jogo recente de 2018, um jogo que tem despertado muito interesse por muitas pessoas. Estou a falar do Gugong. Então, basicamente isto é o Gugong. Vou mostrar-vos aqui o tabuleiro, que é bastante grande, tanto que quase que nem cabe aqui na câmara. Podem ver, tem aqui muitas localizações. Então, basicamente, este é um jogo que se passa na antiga China Imperial. Vamos ver aqui a representação do Palácio do Imperador, em que acaba por ser um jogo, um Eurogame típico de recolha de pontos, em que vai partir de um hábito chinês que é o de trocar presentes. Os presentes aqui são representados por cartas, como podemos aqui ver, vários tipos de presentes, mas que no fundo interessa aqui a numeração das cartas, que simboliza a valiosidade, o valor do presente. E no jogo, que consiste em vários mini-jogos, cada uma da parte do tabuleiro, dos seus mini-jogos referentes a uma carta, como podemos ver no tabuleiro, existem várias localizações, e cada uma dessas localizações é como se fosse um mini-jogo. Portanto, o que nós temos que fazer é substituir cartas nas localizações, porque cartas que temos na mão nas localizações que lá estão. As cartas que lá estão vão para o nosso descarte. Aqui está o tabuleiro individual, aqui para o nosso descarte. E ao fazermos essa substituição, fazemos a ação de cada uma das localizações. Basicamente o jogo é isto. Vamos ter 3 rondas, vamos ter pelo menos 16 cartas para jogar. E no final, quem conseguir fazer o melhor conjunto de ativação dos vários locais vai ganhar o jogo. Então, que tipo de locais é que nós temos? Começar aqui pelo início, o palácio. As localizações habitualmente têm sempre uma atividade base, uma ação base e uma ação mais complexa, que obriga a gastar mais recursos. Neste caso, a ação base é se fizermos a substituição das cartas aqui com sucesso, ou seja, aqui está um 6. Se substituirmos este 6, por exemplo, por um 8, podemos ativar com sucesso a localização. E ao ativarmos com sucesso a localização, vamos então escolher ou avançar com o boneco na nossa cor, neste caso imaginemos que seria o vermelho, ou avançar um, ou então se gastássemos 2 cubos da nossa reserva pessoal, gastando os 2 cubos, eu poderia então avançar 2 vezes com o meu boneco, ou seja, 1, 2 e ainda avançar aqui neste mini-jogo, que é o jogo referente, por exemplo, à cultura. Portanto, isto vai ser sempre a base do jogo. Uma ação mais básica e outra normalmente mais poderosa. Então, nesta localização da cultura, vou-lhe chamar assim da cultura, não tenho a certeza se será mesmo assim, é o sítio onde podemos, então, se conseguimos jogar uma carta com sucesso, fazer avançar o nosso marcador, e se por acaso ainda lá estiver o marcador de primeiro jogador, ficamos com ele e somos o primeiro jogador na próxima ronda. Podemos também pagar um cubo extra e avançar 2 vezes, daí ali as 2 setas. Esta ação só será ativada quando for construída com sucesso a Muralha da China. Então passemos para a Muralha da China. Aqui da Muralha da China é também mais ou menos a mesma coisa. Tem uma carta, quando conseguimos substituir por uma carta de um valor superior, podemos ativar. E o que é que podemos fazer? Podemos pegar num dos nossos cubos e colocar aqui na muralha. Ou então podemos gastar um cubo para colocar 2 cubos. O que é que vai acontecer? E se porventura, imaginemos que isto estava assim, e se estivéssemos a jogar, por exemplo, a 4 jogadores, se eu colocasse aqui o último cubo, eu ia ativar aqui a ação da muralha. O que é que ia acontecer? Os meus cubos todos da minha cor, que são o que tem a maioria lá, saíam, voltavam para o meu descarte e eu ia ativar então aqui a ação do máximo. Quer dizer que eu ia ganhar 3 pontos de vitória, ia subir um no Palácio do Imperador, aquele que eu estive a explicar há pouco, e ainda podia vir aqui para a atividade da cultura, que eu falei também anteriormente, poder devolver o nível enquanto esteja aqui neste registro. Imaginemos que eu estava, por exemplo, aqui no 3, eu poderia gastar, por exemplo, 3 destes níveis, 1, 2, 3,
para ganhar 2 cubos. Portanto, eu podia fazer qualquer uma destas combinações desde que tivesse, qualquer uma destas ações, desde que tivesse então um número de máscaras ou nível cultural suficiente. Depois, outra localização é o viajar, em que eu tenho também de substituir uma carta e posso mover desde qualquer sítio onde eu queira começar para uma localização. E assim que me movo para lá, faço a ação que está aqui correspondendo. Neste caso é mover ali na cultura. Existem muitas outras coisas, ganhar cubos, mover no Palácio do Imperador, muitas outras coisas. Posso também gastar 2 cubos e fazer 2 movimentos, por exemplo assim, seguindo a rota, e levava estes 2 e fazia as 2 ações. Estas pecinhas, depois, podia colocar aqui no meu tabuleiro individual. Por exemplo, imaginem que eu tinha feito a ação mais poderosa, ganhava 2, e a partir daqui tinha também esta possibilidade, quando eu quisesse, poder gastar estas peças para ganhar estes benefícios. Por exemplo, 2 dá direito a um cubo, se eu gastasse 4 eram 2 pontos, se eu gastasse 6 era aqui um jade. Então aqui na localização do jade é também muito semelhante, é substituir aqui a carta e depois pagar os cubos para levar as peças de jade. Por exemplo, se eu pagasse 2, podia levar uma destas, se eu pagasse 2 também, isto ia-se esgotando, ia ficando cada vez mais caro, até que as últimas iam custar todas 5. Porque é que isto do jade é importante? Porque é que dá pontos? Para já era um material muito valioso na antiga China, ainda hoje é dado muito valor ao jade, mas temos aqui uma tabela no nosso painel individual que nos diz que no final do jogo, consoante quantos jades nós tivermos, o tipo de pontos que ganhamos. Por exemplo, 5 jades são 15 pontos, o que é bastante neste jogo. Um jogo que normalmente se faz 40 e tal, 50 pontos, não será muito mais do que isso. Agora, na zona dos decretos, em que também substituímos por uma carta maior e podemos fazer, e o que é que isto permite? Isto é diferente. Há aqui vários decretos de vários custos, em que temos que gastar o que está ali. Neste caso, por exemplo, era gastar um cubo para poder colocar outro cubo ali e ter acesso a este benefício. À medida que isto vai aumentando os níveis, passam a ser precisos mais cubos. E se já lá estiver um jogador, temos de gastar sempre um cubo adicional ao número de cubos que lá estão. Portanto, se o azul quisesse vir aqui, ele tinha que gastar um cubo, mais um por ele lá estar, e então teria de gastar um terceiro cubo para lá colocar, ou seja, ia custar 3, enquanto a mim só me tinha custado 2. E isto vai aumentando e, consoante os jogadores vão chegando atrasados aos sítios, vão ter que pagar mais. Estas ações são muito poderosas, porque normalmente são benefícios para o jogo todo, ou então pontuadores finais. Neste caso, por exemplo, no início de cada ronda, aqui no nascer do sol, este jogador que tiver este benefício sobe sempre 2 na zona da cultura. Este jogador pode pôr sempre mais um cubo no barco, aqui ir buscar os jades custa menos um cubo, viajar na ação mais poderosa de viajar custa menos 1, dá diretamente 8 pontos de vitória, 2 pontos por cada cubo gasto nas ações que são desbloqueadas com os barcos. Por exemplo, isto dá para fazer muitos pontos, é muito poderoso. Por fim, a última localização é esta dos barcos. Como é que isto funciona? Está aqui, por exemplo, o 1, ainda bem que está aqui, porque excepcionalmente o 1 pode substituir um 9, ou seja, acaba por criar então um ciclo de cartas numeradas. É o único número que é o único número que o 1 pode substituir, é mesmo o 9. De resto tem de ser sempre superior. Neste caso, como é que funciona? Quando nós ativamos esta ação, pegamos num barco, nós começamos com 3 barcos, 2, 3 barcos da nossa cor, pegamos num barco, escolhemos colocar aqui nesta parte do rio ou nesta, é indiferente, e depois podemos colocar um cubo no barco, ok? Se o barco já lá estiver, podemos colocar um cubo no barco que já está e fazer avançar o barco, sendo que os barcos avançam sempre no final de cada ronda. O que é que isto quer dizer? Quando um barco chega a um determinado sítio, e se estiver, por exemplo, cheio de cubos, podemos remover os cubos e ativar a localização. Quando ativamos a localização, existe, por exemplo, esta para ganhar 4 pontos, esta para ter uma carta extra, para além das nossas 4, ganhamos mais uma jogada, e este que é do cubo duplo, que também permite muitas jogadas, e esta é escolher uma das 3. Então vamos aqui ao nosso tabuleiro, e aqui temos estes locais. Por exemplo, quando desbloqueamos o cubo duplo, tiramos este cubo e passa a contar como um cubo que faz 2 ações para as nossas atividades. Quando obtemos cartas adicionais, temos de colocar aqui um cubo e depois outro, o que significa que não podemos ter mais do que 2 cartas adicionais, e quando ganhamos pontos de vitória, significa que temos que pôr também aqui o cubo e que não podemos ganhar mais do que 12 pontos no total. É isto que simboliza.
de notar aqui nos barcos, sempre que os barcos se movimentam, se por algum motivo o vermelho tiver que andar para a frente, ele passa por cima dos outros, ou seja, eles têm este movimento de saltar, pode ser também interessante aqui na dinâmica de jogo, para chegarmos mais rapidamente à frente. Por último, voltamos novamente ao Palácio do Imperador, só para dizer que quem não conseguir chegar até ao fim, está fora do jogo. Se o azul tivesse ficado aqui, estava fora. Nem sequer entra para a pontuação final. Quando se chega ao final, também existem pontuações para quem chegou primeiro. Por exemplo, o primeiro no jogo a 5 ou a 4 ganha 7 pontos e os outros vão ganhando pontos. Para além disto tudo, o que é que convém saber mais? Convém saber como é que se desenrolam os turnos, que é também aqui importante. Vamos ver aqui. Aqui na parte de cima do tabuleiro está muito bem explicado como é que funciona a sequência dos turnos. O jogo está muito bem ilustrado, quase que nem precisa do livro de regras. Nós podemos ver ali. Ou seja, vamos ver quem é o primeiro jogador, substituímos os pecinhas das viagens, estão sempre a ser substituídas, lançamos os dados, vamos jogar, vamos receber trabalhadores iguais aos dados. O que é isto? Isto é lançado e os números que estão ali significam que as cartas que nós gastámos no nosso descarte, pelas que coincidirem com aqueles números, vamos receber esse mesmo número de trabalhadores extra. Isto vai ser muito importante, isto vai levar a que os jogadores tentem ter cuidado nas cartas que usam para não dar então estas cartas mais poderosas aos outros jogadores, porque faz muita diferença termos muitos trabalhadores em excesso para podermos usar. E sendo que quem tenha tido a maioria das cartas equivalentes aos dados, também vai ganhar 3 pontos de vitória e vai subir 1 no nível do Imperador, ou seja, é muito, muito poderoso, tal como está explicado aqui ao lado. E depois os barcos também avançam naturalmente, ou seja, os turnos vão ser todos assim. Nós vemos aqui o marcador dos turnos, ou seja, são 3, e aqui diz-nos sempre quantos trabalhadores é que nós recebemos naturalmente, sem ser aqui com estas contabilizações dos dados. Ou seja, vamos receber 4, depois 4, 4, recebemos sempre 4, no início são 6, e isto são o número de rondas que vamos jogar. Ou seja, até são 4 rondas, disse 3, mas são 4. Mais coisas que importa aqui referir. As cartas, como vocês podem ver, têm aqui por baixo uns símbolos. Significa que quando nós jogamos esta carta, devemos ativar este símbolo também. Para além do local onde a coloquemos, ela vai dar um benefício também, e isto também pode fazer muita diferença nas cartas. Outra coisa importante é, quando nós não podemos fazer uma jogada, imaginemos, por exemplo, que eu queria jogar aqui podem ver, está lá um 7 e eu só tinha este 6, eu não conseguia substituir isto. O que é que nós podemos fazer? Podemos simplesmente trocar cartas e não fazer a ação. Podemos trocar as cartas, fazer a ação descartando uma outra carta da mão para juntar aqui ao 7 que foi descartado, ou então podemos gastar 2 trabalhadores também. E a única maneira de podermos violar então aqui as regras de oferecer sempre algo superior àquilo que existe. Outro aspecto também interessante são aqui as próprias cartas, porque consoante a ordem de jogo, nós podemos ver aqui, é cinza por estas pintas, cada jogador vai receber um set de 4 cartas iniciais diferentes, o que permite equilibrar a ordem de jogo com o desenrolar da partida. E depois existe todo aqui o outro baralho de cartas adicionais que nós podemos ir buscar se desbloquearmos as atividades através do porto, aqui com as cartas. Portanto, o jogo está bastante equilibrado no número das cartas, não pensem que é tudo aleatório e que gera desequilíbrios, nem por isso, está bastante bem pensado nesse aspecto. No final do jogo, vamos também contar como pontos os jades que acumulamos e basicamente o jogo é isto. Acaba por ser bastante simples e uma sequência de mini-jogos. Bem, então o Gugong é um jogo que eu gostei bastante de jogar. É um Eurogames, temos que ser bastante eficientes na busca por encontrar e reunir pontos de vitória. Não se trata de um jogo de motor de produção, embora tenha alguns elementos que, de acordo com o modo como gerimos as cartas e as nossas localizações no tabuleiro, pode levar a essa sensação de acumulação, de colocar ali uma estratégia em funcionamento. E por falar em estratégia, este jogo é muito tático e estratégico. Nós, do ponto de vista estratégico, podemos definir no início do jogo
um caminho que queremos fazer para, por exemplo, maximizar os pontos de vitória num determinado local, mas tem muito de tático em conseguir tirar o melhor partido das cartas que temos, daquelas que vão estando em jogo, da conjugação com os dados que nos permitem reunir mais trabalhadores, depois aproveitar todas as outras sinergias com os outros jogadores, porque o jogo é muito interativo, porque nós estamos sempre a colocar e devolver cartas que os outros jogadores também jogaram, mas depois existem efeitos de sinergias nas várias localizações dos mini-jogos, nos locais mais do que outros. Por exemplo, nos barcos, em que podemos saltar por cima dos barcos dos outros, aproveitar esse movimento, na muralha da China, em que estamos todos a construir a muralha, e pode ser uma boa alavancagem para não termos que gastar tantos cubos, nas próprias viagens, porque assim, à medida que vamos desbloqueando os locais que os outros jogadores também desbloqueiam, nós podemos aceder a eles, também nos edits e nas leis, porque temos que chegar primeiro para não ficar demasiado caro, e também no próprio palácio, para ver quem é que chega primeiro ao fim para recolher o máximo de pontos de vitória, mas especialmente nas cartas, porque aí é que vai ter muita gestão. Há muitas cartas que nós não vamos querer jogar só para não ajudar ao adversário, para não poder encaixar na sua sinergia de jogo. Ou seja, o jogo tem bastante interatividade, a meu ver, uma coisa que nem sempre é muito comum nestes Eurogames. Não é um Eurogame solitário, como muitos outros, mas também não é um Eurogame de gestão de recursos. Acaba por ser bastante temático, apesar de poderem dizer que é abstrato, mas eu diria que é temático porque nos leva para um hábito muito chinês e que ainda hoje persiste, que é esta troca de presentes sempre que estamos a estabelecer algum tipo de acordo, algum negócio ou apenas uma relação social. Do ponto de vista dos componentes, o jogo penso que está muito bem conseguido. Eu fiz até algo diferente. Como tenho a versão normal e não tenho aqueles marcadores que vem, por exemplo, no Kickstarter, eu fui buscar uns tokens que comprei, que são umas pequenas pedras de jade. Isto é coisa barata, encontram basicamente nos componentes de apoio aos jogos. Eu penso que até nos marcadores do Magic conseguem encontrar isto. Portanto, o jogo fica bastante bonito para o preço em que tem, que é um jogo de preço médio. Penso que conseguem comprar isto por 40 euros em alguns sítios. Tem aqui um bom jogo, com bastante replicabilidade, com uma boa arte, bem enquadrado, um bom tema e um Eurogame bastante estratégico e com, especialmente, ainda mais do que estratégia, com mais tática e que joga bastante rápido. Eu joguei isto já umas 3 vezes, com 4 jogadores e demorou hora e um quarto para aí, mais coisa, menos coisa, sempre a ser jogado com jogadores novos. Ou seja, se nós jogarmos isto com jogadores mais experientes, com certeza que ainda vai ser mais rápido, a não ser que realmente estejam a jogar com jogadores com API elevado e que queiram estar a analisar todas as combinações de números, e isso assim vai demorar, como é óbvio. Portanto, eu recomendo o Wukong, apesar de eu ser um fã e gostar muito de jogos de gestão e locação de recursos e montar motores de produção, mas este jogo é interessante porque consegue partir de outras mecânicas de Eurogame e dar também uma interação entre os jogadores muito satisfatória. Portanto, fica aqui a minha recomendação também. Wukong. Adeus!